Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje nós vamos mergulhar direto no momento que, sem exagero, redefiniu a nossa era. Um ano que deixou uma marca impossível de apagar na nossa memória coletiva, mas talvez não pelos motivos que a gente costuma ver nas primeiras páginas dos cadernos de economia. Sabe, quando a gente pensa na instabilidade colossal de 2018, a história oficial quase sempre nos empurra para a mesma direção. Um colapso puramente financeiro, aquela narrativa fria, cheia de mercados em pânico, bolhas estourando e dívidas que ninguém conseguia pagar. Mas e se essa história estiver tragicamente incompleta? A nossa missão nesta investigação é exatamente arranhar essa superfície. O evento que abalou o mundo inteiro foi, na sua essência mais sombria, uma crise moral, psicológica e até mesmo existencial. Então vamos entrar juntos nessa atmosfera um pouco mais densa, deixar de lado aqueles jargões financeiros complicados e tentar decifrar as camadas reais desse ponto de ruptura na nossa história recente. E essa é a grande pergunta que vai pairar como uma sombra sobre toda a nossa exploração de hoje. O que realmente aconteceu em 2018? A gente precisa se questionar por que planilhas super rigorosas, balanços precisos e relatórios de mercado falham de um jeito tão feio em capturar o verdadeiro impacto daquele ano na vida das pessoas comuns. A verdade é que o sofrimento humano, a perda de propósito e aquela ansiedade generalizada simplesmente não cabem num gráfico de barras. Ao longo da nossa jornada hoje, nós vamos observar como correntes de pensamento completamente diferentes tentam responder a esse mistério. O nosso objetivo aqui não é apontar o dedo ou achar uma verdade única e absoluta, mas sim montar um baita quebra-cabeça, unindo as peças do que foi, muito possivelmente, o maior teste de estresse que a modernidade já enfrentou. Para a gente conseguir processar uma complexidade desse tamanho, vamos construir uma cena na nossa cabeça, um verdadeiro teatro mental. Imaginem uma sala imensa, mergulhada em total escuridão. A única coisa que ilumina o ambiente é um feixe de luz solitário, vindo lá do teto, focado bem no centro. Ali tem uma mesa de carvalho escura. E em cima dessa mesa, projeções holográficas e gráficos fotorrealistas ficam pulsando, detalhando aquela queda abrupta e implacável dos mercados globais. Dá quase para ouvir o zumbido desse maquinário virtual processando o desastre. Mas, olha só, ao redor dessa mesa, não tem nenhum corretor de bolsa arrancando os cabelos, nem políticos tentando arrumar desculpas. Quem está ali são 4 dos maiores pensadores da história humana: Karl Marx, John Maynard Keynes, Friedrich Nietzsche e Zygmunt Bauman. É através do choque de ideias desses 4 titãs que a gente vai caminhar pelos destroços e tentar entender a alma daquela crise. O silêncio nessa sala é absoluto. Ele só é quebrado pelo movimento daquelas linhas vermelhas virtuais deslizando. Bem no centro da mesa, os números começam a despencar em queda livre. As métricas de emprego, a produção das indústrias, a confiança de quem consome, tudo desmoronando em tempo real. A tensão no ar é palpável. E é exatamente nesse momento de suspensão que a figura imponente de Karl Marx se inclina sobre a mesa, o rosto iluminado pelo brilho vermelho da ruína econômica. Ele olha para essa catástrofe de dados não com choque, nem com desespero. É um olhar frio, super analítico e curiosamente de quem já esperava por aquilo. Para ele, aquele cenário caótico não era um acidente ou um raio num céu sem nuvens. De jeito nenhum. Era a confirmação matemática de uma tese muito antiga. Bom, para a gente não se perder no meio desse debate denso, o nosso roteiro de hoje vai seguir esses passos. 1. Além da economia. 2. A falha estrutural e gerencial. 3. O esgotamento do indivíduo. 4. Modernidade líquida. 5. O choque de ideias. E, finalmente, 6. Um acidente ou um aviso. Vamos lá. Ponto 1. Além da economia, o colapso silencioso. É crucial a gente virar essa chave na nossa perspectiva logo de partida. Porque enquanto o mundo inteiro estava de boca aberta olhando as manchetes sobre bancos centenários quebrando e o capital derretendo, algo infinitamente mais devastador estava acontecendo nas sombras. A fratura real não foi nos cofres, foi no tecido invisível que mantém a nossa sociedade de pé. Porque esse colapso não foi feito só de grandes corporações virando poeira ou de governos totalmente perdidos sem saber que política pública aplicar. A raiz dessa tragédia toda é uma evaporação gigantesca de uma coisa que não tem preço: a confiança. Em questão de meses, populações inteiras simplesmente pararam de acreditar que o sistema era justo. Aquela fé cega de que trabalhar duro e ser honesto ia trazer alguma recompensa, bom, isso foi despedaçado. E o mais cruel de tudo foi uma verdadeira epidemia global de falta de esperança no amanhã. Foi um desgaste nas fundações emocionais da sociedade. O ser humano se viu jogado à própria sorte, com a sensação de que mudaram as regras do jogo no meio do campeonato.
E isso deixa uma cicatriz invisível que, vamos ser sinceros, pacote nenhum de resgate bilionário consegue apagar. Passando para o ponto 2, a falha estrutural e gerencial. Agora a gente retorna para a base pura da economia para entender as engrenagens brutais que trituraram essa esperança. E aqui o debate pega fogo de forma muito clara entre duas visões totalmente opostas sobre como o capitalismo funciona, representadas pelos nossos dois gigantes da economia na sala. Marx toma a palavra, e a voz dele ecoa apontando para aqueles destroços virtuais na mesa. Ele argumenta com uma precisão que chega a assustar, que não existe anomalia nenhuma ali. A tese dele é que existe uma contradição estrutural e fatal no próprio sistema. Vamos pensar na lógica. O motor do capitalismo é a busca infinita pelo lucro máximo, certo? E isso inevitavelmente joga os salários lá para baixo e gera uma desigualdade absurda. Aí a gente chega num ponto de ruptura que é quase um paradoxo. Os próprios trabalhadores, que são quem produz a riqueza, ficam sem dinheiro para comprar os produtos que eles mesmos fabricam. Então, para essa visão, a crise não é um errinho de cálculo no meio do caminho. É o amadurecimento natural de um germe que já nasce dentro do sistema. Ele está fadado a implodir sob o peso das suas próprias contradições. Mas essa visão estrutural e meio fatalista não fica sem resposta. Do outro lado da mesa, John Maynard Keynes arruma a postura e rebate de forma incisiva. O ringue está montado. Para o Keynes, a crise definitivamente não é um destino trágico de um sistema que já nasceu quebrado. Não, na visão dele, trata-se de um caso colossal de falha gerencial. O problema não é a máquina, são os pilotos que soltaram o volante. Foram as políticas de austeridade aplicadas na hora errada, uma desregulamentação selvagem e aquela crença perigosa de que os mercados se curam sozinhos como por passe de mágica. A falta da mão do Estado para moderar as coisas é o que transformou um simples tropeço econômico num abismo sem fundo. Keynes defende com unhas e dentes que o pânico na economia funciona literalmente como um vírus altamente contagioso. Ao primeiro sinal de instabilidade real, a razão vai para o espaço. Os investidores fogem, as empresas param de contratar, quem consome se esconde em casa. Sem uma força externa forte intervindo, especificamente o Estado agindo como um escudo e injetando dinheiro para reanimar a economia, a doença simplesmente se espalha. A narrativa do Keynes é de salvação através da boa gestão. Para ele, estímulos agressivos e regras claras são a única vacina que existe para impedir que o contágio do medo destrua a economia de vez. Ponto 3. O esgotamento do indivíduo. É agora que a nossa exploração dá uma guinada fascinante. A gente sai de forma brusca daquele terreno frio dos sistemas econômicos, das taxas de juros e mergulha de cabeça nas águas profundas e complexas da mente humana. Imaginem o Friedrich Nietzsche encostado nas sombras da cadeira dele, soltando uma risadinha. Ele basicamente zomba daquela obsessão toda do Marx e do Keynes com planilhas de dinheiro. Para ele, ficar debatendo a mecânica do mercado enquanto a alma humana está em pedaços é uma tremenda miopia. O argumento que ele coloca na mesa corta como uma faca. A sociedade moderna gastou absolutamente toda a energia que tinha para criar um conforto imediato. Uma segurança aparente, uma vida cheia de ciclos previsíveis, mas, ao criar essa redoma de vidro para a gente morar, cometeu um erro gigantesco. Deixou o indivíduo mole. A gente simplesmente esqueceu de ensinar o ser humano a lidar com a dor, com a tragédia e com o caos que, convenhamos, fazem parte da vida. Quando o dinheiro desapareceu da noite para o dia, o que sobrou foi um homem moderno exausto, frágil e sem saber o que fazer. E a gente precisa aprofundar esse contraste porque ele é devastador. Durante décadas, a gente construiu uma ilusão de que o bem-estar podia ser terceirizado. A sociedade entregou a responsabilidade de ser forte para as coisas externas. Eram governos que não podiam falhar, mercados que só subiam, carreiras que duravam a vida toda. Essa era a nossa armadura. Só que em 2018, esse castelo de cartas gigante caiu com um simples sopro. E o que a gente encontrou debaixo dos escombros? O desespero emocional de pessoas que tinham zero força interna. O colapso mental não foi só porque o salário não caiu na conta. A grande tragédia foi a incapacidade psicológica absoluta de olhar para o abismo sem ter aquela muleta confortável das instituições que mimaram todo mundo por tanto tempo. Ponto 4. Modernidade líquida. É exatamente em cima desse chão instável e dessa vertigem psicológica que o quarto integrante da nossa mesa, Zygmunt de Bauman, quebra o silêncio. E ele faz isso unindo a dor interna apontada pelo Nietzsche com as estruturas que nos cercam hoje em dia. A visão que o Bauman traz tem uma certa poesia trágica. Ele diz que a modernidade ficou líquida. Pensem nisso. Tentem segurar um punhado de água com as mãos bem apertadas. A água vai escorrer, vai escapar, vai mudar de formato e sumir, né? Pois é exatamente assim que as coisas funcionam na nossa era. Aquela ideia de ter uma carreira a vida inteira na mesma empresa
foi engolida por trabalhos temporários e instáveis. Os laços fortes com a comunidade derreteram e viraram conexões digitais super rasas. Até quem nós somos, as nossas identidades, virou algo fluido, descartável e que cansa muito manter. Nada fica com o mesmo formato por muito tempo. Isso explica perfeitamente porque a gente vive num estado de náusea constante. É como tentar construir uma casa de tijolos num chão que não para de afundar. E aí o Bauman solta uma reflexão que cai como uma bomba no centro da nossa mesa. A crise não colocou o medo dentro da sociedade. Ela só funcionou como um holofote gigantesco que foi aceso de repente no meio do escuro. Aquele desastre financeiro todo só jogou luz nas rachaduras enormes que o nosso otimismo com a tecnologia tentava esconder. As pessoas, na verdade, já estavam vivendo com uma insegurança entalada na garganta, um medo silencioso do que vinha pela frente. Aquele roteiro certinho que os nossos avós seguiram já tinha sido rasgado há muito tempo. O que 2018 fez foi só arrancar a máscara. Foi o momento em que o vazio de uma vida que muda o tempo todo ficou assustador demais para a gente continuar ignorando. Ponto 5. O choque de ideias. Bom, com todas as peças no tabuleiro e as perspectivas filosóficas escancaradas, a temperatura nessa nossa sala escura chega no limite. O ritmo fica acelerado e esses pensadores entram num conflito direto sobre de onde vem toda essa angústia e, mais importante ainda, como a gente cura isso. A disputa mostra um abismo que parece impossível de cruzar. De um lado, a visão estrutural do Marx sobe o tom. Essa liquidez toda que deixa a gente doente não é um acidente histórico. É a fase final predatória e muito bem calculada de um modelo que pegou o ser humano, a energia e o tempo dele e transformou num mero trabalhador descartável. É transformar a vida num produto qualquer. Já do outro lado da mesa vem um apelo quase desesperado do Keynes, defendendo a urgência de uma proteção do Estado. Para essa visão, não adianta tentar curar a ansiedade com filosofia, tem que ter ação material. Eles exigem redes de proteção social fortes, investimentos públicos massivos para estancar o sangramento e tentar de alguma forma trazer de volta aquele restinho de confiança que a gente perdeu. Mas olha só, no auge dessa briga focada no material, a provocação dura do Nietzsche volta com tudo. Ele defende a dor e a falha do sistema não como uma tragédia que a gente precisa consertar rapidamente, mas sim como o único remédio que realmente funciona. A ideia dele é que a humanidade dormiu no ponto por causa do conforto e que só um choque na escala de um terremoto poderia forçar as pessoas a pararem de implorar pela ajuda de governos falidos. Um choque que obriga todo mundo a forjar a própria resiliência no meio do fogo. Só que essa visão, por mais poética que pareça, leva um corte seco da perspectiva estrutural na mesma hora. O argumento contrário é implacável. Achar que o indivíduo vai atingir um nível filosófico superior no meio do caos é uma baita ilusão elitista. Ninguém é livre ou filosoficamente elevado quando não tem dinheiro para garantir o almoço ou um teto para dormir. A atenção ali na mesa fica cortante. E, finalmente, ponto 6. Um acidente ou um aviso? Depois de tanta intensidade, o debate vai perdendo um pouco a força e abrindo espaço para a necessidade de resumir tudo. É hora de esfriar a cabeça, pegar aquelas peças do quebra-cabeça na mesa e tentar entender a imagem inteira que elas formam. O silêncio toma conta do ambiente porque fica muito claro que não tem um único culpado. Não tem uma lente só que dê conta de explicar 2018 por completo. A gente precisa somar todas as dores. As engrenagens pifaram todas ao mesmo tempo. O colapso econômico daquelas planilhas lá do início gerou uma instabilidade social enorme nas ruas. Isso, por sua vez, foi o combustível para o esgotamento psicológico dentro das cabeças das pessoas, o que terminou numa perda total de referências culturais. Foi o que a gente chama de tempestade perfeita. As crises do dinheiro, da sociedade e da mente humana se cruzaram e ficaram alimentando umas às outras num ciclo vicioso que ninguém conseguia parar. E a gente precisa deixar o peso dessa constatação ecoar. Aquelas imagens holográficas da mesa vão perdendo a cor, e a única coisa que fica sob a luz é essa conclusão bem sombria do Bauman. Esse nosso debate inteiro não entrega uma receita mágica de salvação. Em vez disso, ele aponta direto para o nosso calcanhar de Aquiles. O maior perigo não é a certeza matemática de que crises vão voltar a acontecer, porque elas vão, isso é inevitável. A verdadeira ameaça é perceber que a nossa capacidade, tanto como grupo quanto sozinhos, de suportar e sair inteiros dessas rupturas, está sumindo numa velocidade assustadora. A grande verdade é que a gente está perdendo o fôlego emocional para aguentar as pancadas do nosso próprio tempo. E assim, a gente vai se afastando mentalmente daquela mesa enigmática e dos 4 titãs, levando com a gente uma reflexão que tem que ressoar por muito tempo. Aquele colapso todo foi só um buraco na estrada que dá para tapar e seguir viagem, ou foi uma sirene de aviso letal de que o motor inteiro apodreceu?
Será que o caminho é exigir que o Estado reconstrua aquele muro de proteção pra gente? Ou a urgência maior é aceitar que o mundo é líquido e forjar uma resiliência gigantesca de dentro pra fora para encarar esse caos sem fim? A resposta, com certeza, não está em nenhum gráfico. Mas mergulhar nessas raízes profundas é a única maneira de preparar todo mundo para o que ainda está por vir na nossa história. Muito obrigado por acompanhar de perto essa investigação de hoje. A gente se vê na nossa próxima análise aprofundada.